Hoje vamos falar tudo sobre o transporte público de Barcelona. Como é usar o transporte público de Barcelona, quais são os transportes que estão incluídos no transporte público de Barcelona, quais são os melhores cartões, os tickets e passes para vocês usarem em Barcelona, a depender se vocês estão de turismo ou se vocês estão morando aqui, se dá para vocês irem nas cidades vizinhas pagando a mesma coisa que vocês pagam aqui em Barcelona e todos os detalhes sobre esse tema. Então já convido vocês a se inscreverem no canal para vocês receberem mais conteúdo sobre Barcelona e Europa e deixe like se você gosta desse tipo de vídeo. Então vamos lá! E o primeiro ponto que a gente vai começar falando é sobre a distribuição geográfica que tem o transporte público aqui em Barcelona. Então a coisa primeira que a gente tem que saber é que aqui em Barcelona, ou a zona que está perto de Barcelona, existem 6 zonas. E a zona de Barcelona é a zona 1. E aqui no caso a gente estava buscando para vocês verem um mapa, para vocês entenderem como que é o tema das zonas, tá? Toda essa zona aqui que está perto do mar, olha, isso daqui é zona 1, tá? Eu vou colocar um mapa que mostra bem distribuído para vocês entenderem realmente como que são as zonas. E a partir do momento que a gente vai se distanciando de Barcelona, vai aumentando as zonas, tá? Isso é muito importante para depois vocês entenderem como funciona os tickets, tá? A zona que tá em Barcelona e algumas cidades vizinhas, tá? Muito poucas cidades vizinhas, tem zona 1. Depois, quando a gente vai se aproximando, olha para vocês verem, ó, zona 1 é toda essa parte aqui que tá em amarelo, tá vendo? Depois a gente se distancia, a gente tem a zona 2, zona 3, zona 4 e a gente chega a zona 5 e por último a zona 6, tá? Do outro lado aqui a gente também consegue ver, né? Por exemplo aqui, El Masnou já está em zona 2, Mataró já está em zona 3 e todos esses aqui vai se distanciando de Barcelona e a zona vai aumentando também. No caso, é muito importante a gente saber isso, o tema das zonas. No caso, é super importante a gente conhecer o tema das zonas na hora da gente comprar os tickets, né? Os bilhetes, os passes, para vocês poderem. A gente esqueceu de apertar, vamos subir aqui. Al vestíbulo. Para vocês poderem finalmente comprar no valor correto, tá? Dependendo do lugar onde vocês forem ir, vocês têm que comprar um ticket de uma zona ou de outra. E para a gente conhecer bem os tickets, vamos ver aqui nas próprias máquinas que vendem, para vocês entenderem como que é. Aqui no caso, nas máquinas, a gente tem as várias opções de tarjetas que a gente pode comprar. Aqui as primeiras que vocês estão vendo, gente, eu nunca recomendo ninguém comprar, nem se vir de turismo, tá? Olha essa aqui, 2, 3, 4, 5, isso é por dia, tá? Então aqui você usaria esse bilhete ilimitado por 2 dias, tá? E aqui é só para uma pessoa. O valor é de 17,50 €, que eu considero que é muito caro, porque em 2 dias, tipo, as pessoas tampouco usam tantas passagens ao ponto de valer a pena. E vocês devem imaginar que quanto mais dias, pois mais caro fica. Olha só, 3 dias vocês gastariam 25,50 €. No caso, se a gente for comprar outros tipos de bilhetes, esse aqui é um bilhete Senzill, que fala que é um bilhete simples, que é uma única viagem. Nesse caso, olha para vocês verem que está escrito metrô ou bus, que é o ônibus, tá? É uma dessas opções, tá? Se você usar ela no metrô, você não pode usar ela no ônibus. É só em um desses. O próximo bilhete, que esse aqui é super recomendado para todo mundo, é a T Casual. São 10 viagens. Olha para vocês verem. 10 viagens e vocês podem usar em toda a zona 1 de Barcelona por 12,15 €. Eu comentei para vocês que quanto mais zonas, mais caro é. Olha só, essa aqui 2 zonas sobe para 23, 3 zonas 32, 4 zonas 41, 5 zonas 48 e 6 zonas 51. Ou seja, os valores são bem mais elevados quando vocês estão indo para fora da zona de Barcelona ou da zona 1. Nesse caso, a T Casual é apenas para uma única pessoa, tá, gente? Vocês não podem passar uma pessoa e depois passar outra pessoa no mesmo momento, porque ele não vai deixar. Depois a gente tem a próxima opção, que é a T Usual, tá? Esse aqui é muito bom para quem mora aqui, porque é ilimitado durante todo o mês, para uma única pessoa também. Zona 1, valor de 21,35. E aqui no caso, quanto mais zonas, mais caro vai ficando, tá? Tem gente que mora, por exemplo, uma cidade que é zona 2, então ela, obrigatoriamente, se ela tiver que se desplaçar essa quantidade de zonas, ela teria que comprar esse bilhete aqui, que são 28 €. E aí, no caso, a gente tem outros bilhetes que os que vale a pena comentar para vocês são esses dois
próximos aqui, que é a T Familiar, que são 8 viagens, que dura durante 30 dias, tá? Você pode usar essas 8 viagens, que caso você não usar durante esses 30 dias, ela deixa de valer. Mas, no caso, você pode usar para mais de 2 pessoas, tá vendo? Então, aqui você vai ter 8 viagens, vai pagar R$10,70 e você vai poder usar para mais do que uma pessoa. Pode ser 2, 3 ou até mais, tá? E aqui, no caso, quanto mais zonas também, mais caro fica, tá? E o outro ticket que eu falei para vocês é a T Grupo, que são 70 viagens que vocês podem usar quantas pessoas vocês quiserem, tá? O legal dela é isso, que aqui se vocês vierem em um grupo de várias pessoas, vocês têm 70 viagens pagando 84,80 centavos. Às vezes vale a pena, tá? Dependendo da quantidade que vocês forem, pode valer muito a pena vocês usarem essa T Grupo. Depois tem um bilhete que nós usamos os menores de 30 anos, que é considerado jovem, né? Que é até jovem no caso. E esse bilhete é ilimitado durante 3 meses. Essa com certeza é a melhor opção para as pessoas que moram aqui, para estudantes. E no caso, uma das maiores vantagens da T Jovem hoje é que a gente pode usar ela em todas as zonas com o mesmo preço, tá? A gente paga 42 com alguma coisa no ano de 2024, tá? Então eu posso sair daqui de Barcelona e ir até Vic, por exemplo, que tá a zona 6, é o mesmo valor do bilhete, eu posso usar em qualquer zona. E esses valores que a gente viu são valores do ano de 2024, tá? Muito importante, porque antes eram bem mais caros os bilhetes e eles reduziram ao valor que a gente tem hoje, e pode ser que daqui a um tempo, quem sabe, eles aumentam o preço, né? A gente nunca sabe. E importante também que tem alguns bilhetes que você tem que colocar o seu documento de identidade, tá? Seja o seu passaporte, o seu NIE, o DNI, o que você tiver aqui na Espanha, você teria que colocar o seu documento simplesmente para eles saberem que é você a dona desse bilhete. Chegamos no próximo ponto desse vídeo, que é quais são os transportes que estão incluídos no transporte público de Barcelona e que no caso a gente pode usar com a maioria desses bilhetes, como eu mostrei para vocês. Aqui em Barcelona a gente tem o ônibus, o metrô, o tramvia, que é o bonde, o trem. No caso, a maioria desses bilhetes que eu mostrei para vocês é possível a realização de transbordo, que a gente fala aqui, que no caso seria tipo fazer conexão entre, por exemplo, você entra aqui no metrô, aí você sai, você consegue pegar um ônibus em um tempo determinado. Eu acho que são 1 hora e 15 minutos. Então, no tempo de 1 hora e 15 minutos, se você pegou aqui, por exemplo, o metrô, pegou um ônibus e pegou um trem, vai ser o mesmo passe que você usou. Não vai cobrar 3 vezes porque você usou 3 tipos de transporte. Então, no caso, a gente poder fazer essas conexões entre vários transportes é uma vantagem muito grande, tá? E acaba que não usa outro passe, né? No caso, isso só seria relevante naqueles bilhetes que a gente acaba usando mais uma viagem quando a gente quando a gente passa a tarjeta, né? Porque nos bilhetes que são ilimitados, como o AT Jovem ou AT Usual, não tem nenhum tipo de importância, porque você tem bilhetes ilimitados durante todo esse tempo, né? Próximo ponto, vamos falar sobre as linhas de metrô mais comuns que tem aqui em Barcelona. Existem 2 linhas específicas aqui em Barcelona que são muito usadas, que é a linha 1, ou linha vermelha, e a linha 5, ou linha azul. Essas linhas passam por uma zona muito cêntrica de Barcelona, então por isso que elas são muito usadas, né? Tanto pessoas que moram aqui, como por turistas. Mas também existem diversas outras linhas, né? A linha 2, linha 3, linha 4, linha 6, linha 7, e todas essas linhas elas passam por zonas diferentes de Barcelona, e até mesmo tem linhas de metrô que passam por cidades que estão fora de Barcelona. No caso, o transporte público de Barcelona ele é muito completo e em geral funciona muito bem, tá? Algum ou outro não funciona tão bem, tá? O metrô em geral muito bem, os ônibus também. E tem uma que as pessoas criticam muito, porque realmente não funciona tão bem como esses outros, que é alguns trens, tá? E agora a gente vai pro próximo ponto, que é como se locomover por Barcelona com o transporte público, no caso agora com o metrô, tá? A gente tá aqui em uma parada de metrô, uma parada bem tranquila, e eu vou mostrar pra vocês aquele outro mapa, aquele mesmo mapa, para vocês poderem entender como que é que faz pra gente fazer essas conexões e tudo mais. Então vamos colocar um caso prático, que eu moro em La Pau e eu quero ir para um lugar super famoso que é, por exemplo, Arco do Triunfo. Então, eu moro em La Pau, aqui eu tenho 2 linhas, tá? A linha 2 e a linha 4. E se eu quero ir para Arco do Triunfo, que aqui no caso tem a linha vermelha, eu tenho que dar um jeito de ir para a linha vermelha. Gente, é que nem um trem normal, não é difícil, tá? Qualquer
metrô, imagino que em São Paulo deve ser a mesma coisa, tá? Então aqui a pessoa poderia pegar, por exemplo, essa linha daqui e descer em Clot, que tem a linha vermelha, e aqui ela pega a linha vermelha e desce em Arco de Triunfo. Isso aqui, como qualquer metrô de qualquer parte do mundo, funciona desse jeito. Tem muitas e muitas conexões em toda a zona de Barcelona. Então, a gente chega para o próximo ponto, que são alguns aplicativos que servem para vocês usarem para se locomover por Barcelona. O primeiro deles é o clássico Google Maps. Ele te dá todas as informações de como você vai chegar até o destino usando o metrô, o ônibus. Ele até às vezes dá algumas opções de você usar Uber, Cabify e algum desses transportes mais privados. Ele é muito bom para fazer as rotas para as pessoas, tá? Então, o Google Maps em qualquer lugar do mundo funciona super bem. A única coisa é tomar cuidado com os horários, que muitas vezes o Google Maps não tem os horários muito atualizados ou muito bem colocados. E no caso, simplesmente para vocês terem horários mais realistas, eu recomendo para vocês um aplicativo chamado AMB, que é um aplicativo aqui da zona de Barcelona. Dá uma olhada aqui para vocês verem. No caso, é esse aplicativo aqui, AMB. E aqui, gente, olha para vocês verem. O metrô, ele mostra mais ou menos não, na verdade o horário é bem preciso de que hora ele passa. Aqui no caso está programado para 5 horas e 38 minutos e o próximo às 5h47. E aqui ele mostra todas as linhas, tá vendo? A linha 9, a linha 10, e ele mostra a hora que passa. Então, se a gente for olhar outros, por exemplo, as paradas de ônibus, aqui a parada de ônibus, ela mostra todas as linhas que passam, tá vendo? Olha, que a gente vê que nessa parada passa esse B24 em 4 minutos, esse 60 em 19 minutos, e mostra até o outro quando passaria. Então, eu acho que é super legal e muito boa, bem atualizada. E se tiver algum aviso, algum problema também, eles acabam mostrando aqui. Você pode apertar e dar uma olhada em caso tenha tido algum desvio ou qualquer coisa do tipo. E esse vídeo não está sendo promocionado por nenhuma empresa, tá? Então, esses aplicativos que eu falei aqui, ninguém está promocionando, mas se quiser me promocionar, é só falar comigo. Se eu ajudei vocês com esse vídeo, deixa o like de vocês aqui embaixo, e caso vocês estejam planejando a viagem de vocês aqui para a Espanha, vocês podem falar comigo no meu Instagram ou o WhatsApp da minha agência de viagens, que eu posso estar contatando com vocês, falando com vocês. Se inscreve no canal, espero ter ajudado vocês. Deixa aqui embaixo a sugestão de vídeo, que quando vocês comentam me ajuda muito, e a gente se vê na próxima. Beijão, até a próxima. Tchau!